Boa tarde. Sejam bem-vindos à teleconferência da Ferbasa sobre os resultados do segundo trimestre de 2020. Estão presentes conosco hoje Eron Abergaria de Mello, diretor financeiro e de relações com investidores, e o senhor Carlos Henrique Temporal, gerente de relações com investidores, para fazer a apresentação dos resultados da Ferbasa. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço www.ferbasa.com.br/ri, onde se encontram disponível a perspectiva apresentação. Informamos que a apresentação será gravada e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de assistência durante a conferência, por favor, chame o operador digitando *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Ferbasa constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Alterações na política macroeconômica ou na legislação e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Ferbasa e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra para o senhor Eron Albergaria, que iniciará a apresentação. Por favor, Eron, pode prosseguir. Boa tarde a todos. Espero encontrá-los bem e com saúde. Para iniciarmos, gostaria de registrar aqui a presença do nosso gerente de RI, o senhor Carlos Temporal, e das nossas equipes de RI e contabilidade, aos quais expresso meus agradecimentos pelos trabalhos realizados no dia a dia, bem como sua atuação junto aos investidores e ao mercado em geral. Manifesto ainda a nossa gratidão a todos os agentes de mercado, investidores e analistas, pela confiança depositada na Ferbasa. Esperamos retribuí-la à altura, continuando a trabalhar para intensificar nossas atividades com o objetivo de aumentar a visibilidade da Ferbasa, buscando seu valor justo e maior liquidez para as ações. Dito isto, aproveito esta oportunidade para reafirmar a nossa mensagem de respeito e consideração a todos que fazem da Ferbasa esta empresa única e especial. Obrigado a todos vocês. Por gentileza, passem para a nossa agenda no slide 3. Começaremos nossa teleconferência falando acerca dos destaques do período. Depois faremos uma atualização sobre o status da companhia e ações tomadas contra o Covid-19 até o momento de publicação das informações trimestrais. Logo depois, contaremos um pouco da história de responsabilidade socioambiental da Ferbasa, abordando também as questões de governança. No momento seguinte, caracterizaremos o ambiente de negócio. Em seguida, com foco nos resultados do primeiro semestre de 2020, comentaremos o nosso desempenho operacional e financeiro. Abordaremos ainda um slide sobre o mercado de capitais, onde falaremos de distribuição de proventos, das mudanças em nossa base acionária e da liquidez de nossas ações. Provisec, passem para o slide seguinte, o de número 4. Vou comentar a partir de agora acerca dos principais fatores que influenciaram o resultado do primeiro semestre de 2020, comparados ao primeiro semestre de 19. Destacamos a recuperação do EBITDA ajustado, que atingiu 200,9 milhões de reais, que cresceu 23,8% do período, influenciando positivamente a geração de caixa de 111,8 milhões de reais e o lucro líquido consolidado de 21 milhões de reais no primeiro semestre de 2020. Na perspectiva mercadológica, destacamos o crescimento de 13,5% no volume de vendas, com o mercado externo crescendo 66,6%,
e o mercado interno reduzindo 23,1%. Citamos também a valorização de 25,5% no dólar médio praticado e a redução média de 20,1% nos preços de venda em dólar das ferroligas como um dos fatores determinantes da receita líquida do primeiro semestre de 2020. Além disso, também merece destaque a exportação de 56,3 mil toneladas de minério de cromo no segundo trimestre de 2020. Na perspectiva operacional, temos a expansão de 14,2% no volume de produção das ferroligas, onde as ligas de cromo cresceram 26,4% e as de silício recuaram 5,4%. No âmbito financeiro, ressaltamos o resultado financeiro negativo de 85,5 milhões de reais no primeiro semestre de 20, influenciado pelo resultado das operações de hedge cambial. Até a data de publicação do segundo ITR, mantemos o funcionamento das atividades operacionais dentro da normalidade, apesar do cenário desafiador gerado pelo surto do Covid-19. Todos esses pontos serão mais bem detalhados a seguir em slides específicos. Por favor, passem para o slide seguinte, o de número 5. Nesse slide, apresentaremos uma síntese com as atualizações dos impactos do Covid-19 para as operações da companhia até a data de publicação do segundo ITR desse ano, em 13 de agosto. São eles: a manutenção do funcionamento das atividades operacionais, não registrando interrupções em suas cadeias de suprimento, de vendas e quadro de pessoal. A alteração no mix de comercialização com o crescimento da participação das exportações em compensação à retração dos negócios no mercado brasileiro. A contratação de consultoria especializada em infectologia para reforçar as ações estabelecidas pelos protocolos médico e sanitário da companhia, obedecendo às orientações gerais da Portaria Conjunta número 20, de 18 de junho desse ano. Entrega de mais de 3 mil cestas básicas a cerca de 50% dos funcionários de todas as unidades operacionais. A doação de testes rápidos aos serviços de saúde de Pojuca, Andorinha e Campo Formoso, para a ampliação dos procedimentos de controle da saúde dos cidadãos. E a continuação dos projetos de RSE, focados na geração de renda, fundamentais para que as comunidades consigam vencer os desafios impostos pela pandemia. A Ferbasa segue comprometida com a sociedade, a saúde, a segurança e a qualidade de vida de seus colaboradores nesse momento bastante desafiador. Por gentileza, passem para o slide seguinte, o de número 6. Nesse slide, apresentamos um breve resumo dos marcos de atuação da Ferbasa no que se refere a aspectos de responsabilidade socioambiental e de governança corporativa. No próximo ano, a companhia completará 60 anos de suas atividades, um caminho marcado pelo foco no desenvolvimento sustentável. No segmento ambiental, destacamos a utilização do bioredutor no processo de produção de ferroligas desde 1986, as ferroligas de silício, a estruturação da área ambiental da Ferbasa em 1993, atenta aos problemas globais que afligem o meio ambiente e em conformidade com a legislação ambiental. A manutenção de uma reserva legal acima do exigido por lei desde o início das atividades florestais. O uso de energia limpa e renovável, no que se refere a BW Guirapá e também a energia hidráulica vindo da Chesf. A instalação de filtros de manga nos fornos elétricos, iniciada em 2004, que evita a emissão de particulados fino na atmosfera e possibilita a comercialização da respectiva microsílica capturada. E, por último, destacamos a instalação do Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, o PGRS, implantado em 2002, visando uma melhor gestão de todos os resíduos gerados em nossas atividades, protegendo o meio ambiente e a sociedade. Para o segmento social, destacamos o início em 1975 da Fundação José Carvalho, acionista majoritária da Ferbasa, com o propósito de oferecer educação gratuita e de qualidade para crianças e adolescentes carentes na Bahia. Hoje, a Fundação José Carvalho possui 6 escolas e 2 projetos socioeducativos, os quais atendem aproximadamente 4 mil crianças e adolescentes. Outro marco relevante foi a implementação do Programa de Responsabilidade Socioambiental, visando o desenvolvimento das regiões onde a Ferbasa exerce suas atividades,
com ações que abrangem as áreas de educação, arte, cultura, esporte, desenvolvimento rural e comunitário e meio ambiente. Por fim, no segmento de governança, destacamos a estruturação da área de relações com investidores em 2010, garantindo um melhor atendimento à maior transparência com o mercado. Em 2011, aderimos ao nível 1 de governança da B3, alinhando os interesses dos stakeholders. Também, em 2011, estruturamos a área de gestão de riscos e de compliance, buscando corrigir e prevenir desvios que possam trazer conflitos para a companhia. Temos a estruturação dos comitês estratégicos de RH e de auditoria. E, por fim, ratificamos a divulgação do primeiro relatório de sustentabilidade da Ferbasa, que tem previsão de publicação no segundo semestre ainda desse ano. A Ferbasa segue com foco na missão de ser uma empresa globalmente competitiva em ferroligas, minério de cromo e geradores de energia renovável, consolidando-se como referência internacional em sustentabilidade. Passem, por gentileza, para o slide seguinte, o de número 7. Vou comentar nos próximos 2 slides acerca do ambiente de negócio da companhia, onde tratarei especificamente das ligas de cromo e de silício e de nossos principais mercados. Neste primeiro slide, falaremos sobre o mercado de aços inoxidáveis e das ligas de ferrocromo. De acordo com o gráfico de barras da esquerda, no segundo trimestre de 20, observamos um crescimento de 2,4% na produção mundial de aços inoxidáveis, quando comparada ao primeiro trimestre de 20, reflexo da rápida retomada da China, que viu sua produção crescer 22,8% no período, enquanto o restante do mundo registrou uma queda geral de 19,7%. Essas variações demonstram o descompasso relacionado aos impactos do surto de Covid na China, principalmente no primeiro trimestre de 20, enquanto nos demais países eles ocorreram no segundo trimestre de 20. Estima-se que a produção brasileira de aços inoxidáveis no segundo trimestre de 20 tenha reduzido 40,2% em relação ao primeiro trimestre de 20. Agora, examinando o gráfico de barras da direita, observamos o descompasso entre a produção e o consumo de ferrocromo alto carbono no segundo trimestre desse ano, quando o suprimento mundial caiu 14,8% e o consumo cresceu 6,3% em relação ao primeiro trimestre de 20. Dentre os 10 períodos apresentados no gráfico, o segundo trimestre de 20 foi apenas o terceiro momento em que o consumo mundial superou a produção. Isso indica o excesso de oferta internacional do ferrocromo nos últimos anos e explica seus atuais níveis de preço. Esperamos, com base em relatórios de mercado, que a produção mundial de ferrocromo no terceiro trimestre de 20 volte a superar o consumo, devido ao retorno à normalidade nos países produtores como África do Sul e Índia, contudo tendendo ao equilíbrio de relação entre oferta e demanda. Observem agora o gráfico de linhas abaixo. Ele apresenta a evolução do preço do ferrocromo em 3 grandes mercados mundiais. Os preços praticados pela Ferbasa têm como parâmetro de negociação uma cesta de preços internacionais, dentre os quais aqueles utilizados no mercado europeu, americano e principalmente asiático. Durante o segundo trimestre de 20, as restrições na oferta internacional de minério de cromo e de ferrocromo, devido à pandemia do Covid-19, garantiram a sustentação para os preços internacionais de ambos os produtos, apesar da baixa demanda internacional. Para o terceiro trimestre de 20, com o retorno das atividades na África do Sul e os estoques ainda elevados nos portos da China, os preços internacionais do minério de cromo e do ferrocromo voltaram a apresentar tendência de queda. Lembramos a todos que o mercado passa por um momento de incertezas de alta volatilidade, onde o direcionamento dos preços será determinado pela extensão das retomadas no suprimento e consumo de minério de cromo e ferrocromo fora da China. Por gentileza, passem para o slide seguinte, o de número 8. Dando continuidade no ambiente de negócio, abordaremos neste slide o mercado de aço bruto e de ferro-silício.
De acordo com o gráfico de barras da esquerda, a produção mundial de aço bruto registrou no segundo trimestre de 20 uma leve expansão de 1,3% quando comparada ao primeiro trimestre de 20, principalmente devido ao rápido crescimento da China, que viu sua produção saltar 22,1% no período, enquanto o restante do mundo registrou uma queda geral de 20,9%. Assim como no caso da produção de aços inoxidáveis, essas variações demonstram um descompasso relacionado aos impactos do surto da Covid-19 na China e nos demais países. No Brasil, a produção de aço bruto, de acordo com o IABR, caiu 25,4% no segundo trimestre de 20, em relação ao primeiro trimestre desse ano, reflexo do arrefecimento da siderurgia nacional agravado pela Covid-19. Examinando o gráfico de barras da direita, a produção e o consumo mundial de ferro-silício apresentaram uma redução de 3,2% e de 13,1% respectivamente, comparando-se o segundo trimestre de 2020 ao primeiro. O gráfico de linhas abaixo apresenta a evolução dos preços spot e de ferro-silício na China, na Europa e nos Estados Unidos. Analisando o gráfico, percebemos uma redução nos preços do ferro-silício desde o ano de 2018, associada ao crescimento da oferta mundial praticada com preços menores, principalmente por parte da Malásia. No segundo trimestre de 20, os cortes na produção siderúrgica resultaram na baixa demanda mundial e pressionaram os preços do ferro-silício nos Estados Unidos e na Europa. Na China, o consumo interno sustentou os preços e mitigou o momento difícil do mercado internacional. Para o terceiro trimestre de 20, observamos um movimento de redução na produção mundial do ferro-silício para conter a desvalorização de preços. Uma dessas reduções deve vir da Malásia, o que tende a impulsionar os preços internacionais do ferro-silício. Para ambos os segmentos das ferroligas, o momento é o de elevadas incertezas, onde o comportamento dos preços será determinado pelo ritmo de retomada das produções siderúrgicas fora da China, tendo em vista que o suprimento internacional de ambas as ferroligas parece já ter voltado a níveis normais. Por gentileza, passem para o slide seguinte, o de número 9. Vamos agora apresentar a evolução das vendas e da produção de todas as ferroligas da Ferbasa, destacando e comentando a variação entre os semestres. O gráfico de barras do lado esquerdo mostra a evolução das vendas de todas as ferroligas. No primeiro semestre de 20, o aumento do volume para o mercado externo e a contração do mercado interno explicam um crescimento de 13,5% no volume total das vendas frente ao primeiro semestre do ano passado. Adicionalmente, a exportação de 56,3 mil toneladas de minério de cromo no segundo trimestre de 20 reforça o empenho da companhia em ampliar as exportações desse material. No gráfico de barras do lado direito, apresenta-se a evolução na produção de todas as ferroligas. O crescimento de 14,2% na produção no primeiro semestre de 20, frente ao primeiro semestre de 19, foi uma associação do incremento de 26% na produção da liga de cromo e da redução de 5,4% da liga de silício. No primeiro semestre de 20, a produção de ferro-silício HP atingiu 20 mil toneladas, crescendo 57,9% com relação ao primeiro semestre do ano passado. Para o segundo semestre de 2020, a produção caminhará conforme a demanda de mercado. Por gentileza, passem para o slide seguinte, o de número 10. Ainda falando do desempenho operacional em 2020, a Ferbasa tem a disponibilidade de 194 MW médios de energia, sendo 134 MW médios do contrato de energia cativa firmado com a Chesf e 60 MW médios advindos de contratos com o Mercado Livre, cuja energia a companhia pode arbitrar entre consumir ou comercializar, através de cessão. Vale a pena destacar no primeiro gráfico que a partir do ano de 2034, a sincronia entre a finalização do contrato de energia com a Chesf e o início da disponibilidade energética oriunda do complexo eólico BW Guirapá. No gráfico abaixo,
constam os volumes de energia vendida através das operações de cessão de energia, bem como a evolução do preço médio do PLD no supermercado do Nordeste. O crescimento da produção de ferroligas no primeiro semestre de 20 levou a companhia a atingir 80,6% da capacidade instalada na metalurgia e consumir 98% da energia contratada junto ao Mercado Livre, tendo realizado sua última sessão em janeiro deste ano. Provisec, passem para o slide seguinte, o de número 11. Apresentamos abaixo as variáveis que possuem maior influência sobre a geração de energia do Parque Eólico BW de Irapá. São elas: o clima, que se refere às condições da atmosfera quanto à qualidade dos ventos, velocidade e densidade, sendo esse o fator determinante para o nível de geração de energia do parque. A disponibilidade, que compreende a disponibilidade operacional de todos os equipamentos do complexo eólico, que no caso do aerogerador está relacionada ao tempo efetivamente gerando energia, a disponibilidade por energia. E por último, a performance, que faz referência à performance dos aerogeradores e compreende a relação entre a geração real e a esperada, em função da curva de potência teórica das turbinas. Por obséquio, passem para o slide seguinte, o de número 12. Nesse slide, vamos apresentar a evolução trimestral da produção de energia da BW de Irapá e o detalhamento dos fatores que influenciaram na geração durante o segundo trimestre de 20. No primeiro gráfico, observem a evolução da produção de energia do complexo eólico BW de Irapá entre o primeiro trimestre de 19 e o segundo trimestre de 20, apresentando sua geração em relação à garantia física de cada período. A garantia física diz respeito ao valor previsto no contrato de venda de energia, o PPA, para cada trimestre. No segundo trimestre de 20, a geração de energia elétrica da BW de Irapá atingiu 62,9 MW médios, 13,6% abaixo da garantia física de 72,8 MW médio, prevista para o trimestre. Esse desempenho gerou um resultado líquido negativo de 4,7 milhões de reais no período. No segundo gráfico, detalhamos os fatores que influenciaram a geração líquida do parque eólico no trimestre, classificando-os como gerenciáveis e não gerenciáveis. A geração bruta é a produção de energia esperada para o parque no mesmo período. Dentre eles, os fatores não gerenciáveis, como clima, restrições sistêmicas e perdas elétricas, foram determinantes para a performance observada no segundo trimestre de 20, registrando uma perda acumulada de 16,4 MW médios, com destaque negativo para os fatores climáticos, que promoveram uma perda de 8,5 MW médios. Para os desvios observados nos fatores gerenciáveis, responsáveis por uma perda de 4,7 MW médios, foi implementado um plano de ação para a investigação dos problemas encontrados e mitigação de sua recorrência. Além disso, um sistema automatizado para apoio no gerenciamento dos aerogeradores está sendo implementado. Por obséquio, passem para o slide seguinte, o de número 13. Nesse gráfico, apresentaremos a evolução da receita líquida e da taxa de câmbio média praticada entre o primeiro trimestre de 19 e o segundo trimestre de 20, apresentando também a comparação entre o acumulado dos semestres. Observem no gráfico de barras a receita líquida do Grupo Ferbasa e a receita isolada do complexo eólico, que teve seu resultado explicado nos slides anteriores. O crescimento de 14,4% da receita líquida consolidada no primeiro semestre de 20, frente ao primeiro semestre de 19, foi reflexo da ampliação de 74,7% na receita com vendas de ferroligas e minério de cromo para o mercado externo. A receita do primeiro semestre de 20 foi influenciada principalmente pela valorização de 25,5% no dólar médio praticado, pelo crescimento de 13,5% no volume de vendas e também pela redução de 20,1% no preço médio em dólar de nossos principais produtos. Merece destaque ainda a receita de 31,2%
de 31,2 milhões de reais com as receitas de exportação de minério de cromo durante o segundo trimestre de 20. Por gentileza, passem para o slide seguinte, o de número 14. Falaremos agora da evolução e composição dos custos de produção. Observem no gráfico da esquerda a evolução da produção das ligas de cromo e silício, representada pelos gráficos de barras e dos seus respectivos custos de produção, nos gráficos de linha normalizados no primeiro trimestre de 19 e no primeiro semestre de 19. Na parte inferior, apresentamos a composição dos custos de produção do primeiro semestre de 20 para o ferro cromo alto carbono e para o ferro silício 75, que representam as maiores participações na produção da metalurgia. Tratando dos principais destaques nos custos das ferroligas, entre o primeiro semestre de 19 e o primeiro semestre de 20, temos a variação positiva de 0,66% no preço global da energia consumida, considerando os contratos da Chess e do Mercado Livre, a elevação de 26,4% na produção da liga de cromo, o ganho de performance dos fornos de ferro cromo alto carbono relacionado à otimização de mix de minério de cromo consumido, com a utilização de um minério com maior produtividade metalúrgica, a redução nos custos de aquisição de coque e eletrodo de grafite, a redução de 5,4% na produção das ligas de silício. Por gentileza, passem para o slide seguinte, o de número 15. O resultado negativo de 86,9 milhões do hedge cambial no primeiro semestre de 20 foi derivado da diferença entre a taxa média contratada de R$ 3,99 por dólar e a efetivamente praticada, de 4,95. Vale ressaltar que a mesma desvalorização cambial que impacta 100% do faturamento de ferroligas e de minério de cromo impacta também a parcela contratada em hedge cambial. A prática de hedge cambial está contemplada em nossa política de risco financeiro e tem como objetivo mitigar o impacto da volatilidade cambial sobre o resultado da companhia. Por favor, passem para o slide seguinte, o de número 16, onde falaremos a respeito do desempenho financeiro. Observem no gráfico acima a evolução da dívida, da reserva financeira e do resultado financeiro do período. No primeiro semestre de 20, registramos uma geração de caixa no valor de 111,8 milhões de reais, influenciada principalmente pelo resultado operacional de 51 milhões de reais, pela realização de 36,6 milhões de reais em investimentos, pela captação líquida de recursos no valor de 98 milhões de reais, pelo pagamento de arrendamento no montante de 12,9 milhões de reais, pela distribuição de 5,2 milhões de reais de proventos deliberados ainda no exercício de 2019 e pela valorização positiva de 17,4 milhões de reais na conta de aplicações financeiras. Ao analisarmos o resultado financeiro consolidado da Ferbasa no primeiro semestre de 20 em relação ao primeiro semestre de 19, destacamos o resultado negativo do hedge cambial de 86,9 milhões de reais no primeiro semestre de 20, como já comentado no slide anterior. A redução na despesa financeira de 14,3 milhões, derivada da queda de 21,4% dos encargos relativos à dívida da subsidiária BWGPA junto ao BNDES. E o aumento da receita financeira entre o primeiro trimestre de 20 e o segundo, referente à atualização monetária do saldo do crédito fiscal decorrente da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, que totalizou 6,4 milhões de reais. Desta forma, encerramos o primeiro semestre com uma reserva financeira no valor de 355 milhões de reais, contra uma dívida de 606 milhões de reais, frente à posição de 243 milhões de reais de reserva financeira e 507 milhões de reais de dívida em 31/12 do ano passado. Por gentileza, passem para o slide seguinte, o de número 17. Neste slide, falaremos sobre o lucro líquido EBITDA e margem EBITDA, apresentando sua evolução entre o primeiro trimestre de 19 e o segundo trimestre de 20, bem como o acumulado dos anos. No primeiro semestre de 20, verificamos um crescimento de 23,8% do EBITDA ajustado frente ao realizado no primeiro semestre de 19,
atingindo um montante de 200,9 milhões de reais, com 26% de margem EBITDA. O resultado líquido positivo de 21 milhões de reais no primeiro semestre de 2020 é uma composição de fatores mercadológicos, operacionais e financeiros que, de alguma forma, já comentamos no transcorrer desta apresentação, mas que gostaríamos de sintetizar com os seguintes destaques. Manutenção no nível das operações produtivas dentro da normalidade, mudança no mix de comercialização, alocando maiores volumes para exportações em decorrência da retração do mercado interno, que foi acirrada pela Covid-19, valorização do dólar, que gerou efeitos positivos sobre o faturamento e negativos sobre as operações de rede cambial, redução do preço médio ponderado em dólar de nossos principais produtos, redução do custo de produção das ligas de cromo e o prejuízo de 18 milhões de reais do Parque Eólico BW Guarapá. Por obséquio, passem para o slide seguinte, o de número 18. Utilizaremos este slide para falar sobre o mercado de capitais, especificamente da liquidez das ações da companhia e dos proventos distribuídos em cada exercício. A evolução do número de acionistas, tanto pessoa física como jurídica, pode ser observada no gráfico de barras da esquerda, onde também consta a evolução da liquidez das ações da Ferbasa. A liquidez das ações no segundo trimestre de 2020 apresentou um crescimento de 52,4% frente ao segundo trimestre do ano passado, e uma manutenção ante o primeiro trimestre desse ano, influenciado principalmente pelo aumento de investidores pessoa física na base acionária. Em junho, de forma inédita, o dividend yield médio previsto para 2021 das empresas do Bovespa superou a taxa Selic, o que representou uma maior atratividade para a Bolsa de Valores e para as empresas pagadoras de dividendos. Adicionalmente, o novo corte na taxa básica de juros, realizado em agosto, tende a intensificar essa atratividade para a Bolsa de Valores, o que pode contribuir para a liquidez da FESA 4. Analisando agora o gráfico da direita, podemos perceber a evolução do total de proventos distribuídos pela Ferbasa aos seus acionistas. Em 2020, devido ao momento desafiador da economia, a companhia prorrogou a deliberação sobre a distribuição de proventos para o segundo semestre desse ano. Nesse instante, finalizamos a nossa apresentação e nos colocamos à disposição de todos. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Para fazer uma pergunta, favor digitar *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. As perguntas serão atendidas na ordem que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirar o fone do gancho ao efetuarem sua pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem de Tássio Vasconcelos. Por favor, Tássio, pode iniciar. Olá, pessoal. Boa tarde. Heron Temporal, boa tarde. Primeiramente, eu queria dar meus parabéns pelo resultado apresentado no trimestre, em meio a tantas incertezas que a gente tem vivenciado. Para a gente ficou claro que o resultado ele foi suportado, em sua maioria, pelo aumento no volume das exportações, já que no cenário doméstico a gente ainda viu uma demanda bastante reprimida. Eu queria que vocês comentassem um pouco como que foi o mix entre as vendas nacionais e as exportações em julho e na primeira metade, agora de agosto. Se vocês conseguiram manter o nível de exportação do trimestre passado ou se já houve alguma reversão nessa tendência. Se possível também, se vocês pudessem separar entre as vendas nacionais e as exportações de ferro cromo e ferro silício. E uma outra pergunta, nessa mesma linha, o que vocês estão vendo do nível de produção global? Antes mesmo da pandemia, já se falava de uma redução da produção para poder conter a queda de preços. Vocês até chegaram a comentar sobre a Malásia, que reduziu a produção para tentar conter essa queda no ferro silício. Essas são medidas que devem ser mantidas? Vocês acreditam que possam ser medidas definitivas? Ou a tendência é que mais para o final desse trimestre ou no próximo trimestre são medidas que devem voltar? Obrigado, pessoal.
Opa, show de bola essa pergunta, está bem variada, eu vou tentar expor aqui os 3 pontos que você abordou. Com relação ao mix de produção e comercialização, foi realmente vamos dizer assim, a saída estratégica da companhia para manter sua atividade. A Ferbasa é uma companhia de capital intensivo, né? Então, quanto mais a gente mantiver nossas operações no talo, né, mais efeito de escala você tem. Você tem uma estrutura de mineração pesada, uma estrutura metalúrgica pesada e uma estrutura florestal pesada. Então, assim, a saída para esse momento de tanta contração no mercado interno, por conta da crise que a gente já vinha enfrentando na economia brasileira, que foi potencializada pelo Covid, foi realmente buscar alteração no mix com o aumento das exportações. Isso deve se confirmar até o final do ano, né? Eu não posso, evidentemente, compartilhar que asseguro que as proporções serão a mesma, mas essa tendência para esse segundo semestre, né? Você tocou também com relação à manutenção dos níveis de produção internacionais e em relação aos cortes. O que nós estamos vendo, como acontece em qualquer cenário de crise, essa crise ela trouxe elementos, né, até então inéditos, que no primeiro momento as companhias, as pessoas, as famílias tentam uma convivência proteger seus patrimônios, né? E na sequência, com o entendimento do que está acontecendo, um pouco mais de calma, o sistema financeiro procurando retornar à normalidade, se busca soluções para encaixar a oferta dentro da demanda. Então, assim, essas soluções são soluções que eu entendo que irão ser tentadas, né? Agora, se elas irão produzir o resultado esperado, tem muitos fatores em jogo e acreditamos que o ajuste da demanda futura à oferta ainda vai levar um tempo para acontecer, né? Não está muito claro se esse desenho já traz uma estabilidade logo agora no final desse ano e muito menos no início do ano seguinte. Eu acho que vai levar um tempo ainda até porque houve realmente, a crise trouxe uma alteração, né, nas cadeias internacionais, né, onde os ofertantes deixaram de honrar os compromissos, reduziram suas solicitações, alguém ocupou o espaço, vai ocupar o espaço, né? Então nós temos toda essa alteração em curso e que se desenha que ainda tem muita incerteza pela frente, né? Esse acerto entre oferta e demanda ainda vai levar algum tempo. Muito obrigado por sua pergunta. A nossa segunda pergunta vem de Welner Roger, da Trigono Capital. Welner, pode prosseguir. Minha pergunta são 2 perguntas. A primeira relacionada a nível de produção. Como é que está a atividade de mineração com os equipamentos de raio-x? Se ainda estão em ramp-up, quer dizer, o que a gente pode esperar em termos de crescimento na produção de minério, exportação de excedente, né? Se segundo semestre a gente pode esperar um volume maior de exportação de minério. E também em relação a ferro-ligas, a gente tem uma produção de 77 mil toneladas, acho que foi agora no trimestre, se já isso está no limite da capacidade ou ainda é possível aumentar um pouquinho, né, a produção, dado o câmbio, né, favorável e dado o custo de energia no mercado livre bastante favorável através do PLD. Então, se é possível aumentar, né, a produção. E também relacionado a isso, né, e em termos de custos, já que você tem um aumento maior aí de produção de minério, e o principal componente do ferro-cromo, né, o principal custo do minério, a gente poderá perceber no segundo semestre uma redução de custo unitário por tonelada de minério, também por consequência do ferro-cromo, né, e melhorar a margem, somente por questão de volume, né, de produção e redução de custos, né, melhora de custos. Então, basicamente, são essas 2 perguntas. Obrigado. Bom, Werner, boa tarde, obrigado por sua pergunta. Em relação ao raio-x, à implantação, o projeto de recuperação, né, que foi a primeira etapa do projeto que a gente chama de projeto Hard Lamp, de recuperação da banca de rejeito, ele entrou em operação em abril, né? Então está em ramp-up mesmo.
né? Ainda não atingimos, né, o nível de produção que esperamos atingir com o projeto, né? Tem, obviamente, uma curva de aprendizagem, né, em relação à estrutura que foi montada para a recuperação desse minério, mas nós estamos otimistas que ele vai cumprir o esperado para esse ano. Com relação ao nível de produção da metalurgia, nós estamos sim bem no limite, o espaço para ampliar não é muito grande, né? O que a gente vai acompanhando as tendências de mercado para ver se o mix de comercialização será o mesmo, eu digo mix entre produtos, não entre mercado externo e interno, né? Entre mercado externo e interno a tendência é que fique realmente ser a tendência de maior exportação. Mas entre os produtos, aí nós estamos estudando ainda qual é o melhor cenário ainda para esse segundo semestre, tá bom? Em relação às questões de custo, sim, estimamos que com a expansão da produção do minério, esse efeito escala que vai ser transferido para a metalurgia, ele vai acontecer. Nós estamos bem otimistas com relação a isso. Obrigado. Tem uma pergunta aqui de Maicon Fala Vigna. A respeito do hedge cambial, né? O hedge da Ferbasa costuma ser de 30%, uma vez que, conforme anteriormente divulgado, é uma correlação entre menos 0,7 entre o dólar e a ferroliga. No segundo trimestre de 20 tivemos hedge de 60% a 70% da receita e nos próximos trimestres temos cerca de 50%. Por que esse aumento e se é algo que justifica a estratégia? Obrigado, Mike, pela sua pergunta. Vou fazer uma retomada para introduzir a sua resposta mais diretamente, né? A modelagem e toda a estratégia de hedge nossa está firmada numa política de risco financeiro e, evidentemente, a pandemia trouxe um novo debate sobre o assunto, né? Então, vale lembrar que o ano passado a gente teve essa operação gerando 26 milhões de reais positivos sobre o resultado da companhia e nós já esperávamos para esse ano um resultado negativo, né, dessas operações. Mas esse resultado era cerca de 1/3 do resultado positivo do ano passado, o que dava o tamanho a adequação do tamanho da ferramenta. Estávamos bastante confortáveis com como a gente vinha operando. A pandemia veio e desorganizou um pouco o modus operandi, porque ela trouxe primeiro uma queda do faturamento em dólar, né, do volume pelos preços, os preços caíram muito. E não caíram mais, porque a pandemia, ela basicamente desestruturou uma parte da cadeia dos principais ofertantes dos nossos produtos, né, no mundo, né, principalmente na África do Sul. E isso sustentou a queda dos preços, né, senão os preços certamente teriam caído mais. E trouxe também, ao trazer essa queda de faturamento, aumentou a exposição das posições que já tinham sido montadas no ano passado, né? Então, o aumento da exposição veio pela queda do faturamento. A gente está, evidentemente, recalibrando, né? Não é o nível de exposição que a gente deseja, a gente está recalibrando a nossa posição mais para frente. Então, muito obrigado por sua pergunta. Tem uma pergunta aqui de Felipe Oliva, a respeito da capacidade. Hoje vemos a exportação respondendo a 2/3 de todas as vendas da Ferbasa, se constituindo efetivamente uma empresa exportadora. Em plena pandemia, a Ferbasa apresenta um forte aumento de produção e vendas, com expansão de EBITDA. Ainda assim, a Ferbasa tem sua produção limitada em 80% de sua capacidade por medidas regulatórias no fornecimento de energia, que limita sua produção. O que a Ferbasa tem feito para convencer o governo a permitir que a Ferbasa atinja sua capacidade plena e possa exportar mais e gerar mais receita? Foi uma pergunta bastante ampla, Felipe. Com relação a gente ser uma empresa exportadora, a nossa prioridade para o mercado interno, ela continua sendo sempre importante. O cenário de contração no Brasil foi que nos impulsionou para esse alcance de mercados internacionais, perfeito? Foi mais a contração do mercado brasileiro, que foi acelerada aí pela pandemia, né? Com relação ao uso da capacidade de energia, você tem que lembrar, das 18 até as 21 horas, nós temos aqui na verdade não é regulatório, né? É uma contração de custo. Existe nesse horário, que é um horário de maior demanda, de maior pico, né? O custo da energia nesse horário ele é proibitivo.
Então, você não utiliza 3 horas de energia diárias por conta do custo, chama-se horário de ponta, né? Horário de ponta. Então, o que a Ferbasa tem feito como capacidade de exportar mais e gerar mais empregos? A gente tem, em relação ao governo, não existe uma demanda específica nesse sentido, né? A Ferbasa já vem fazendo mantendo as suas atividades no máximo. Nesse período de pandemia não houve questões de demissões em massa, o que eu acho um feito de altíssima relevância e um retorno de altíssima relevância para a sociedade como um todo, né? E continuamos atentos aos sinais do cenário e às oportunidades para aumentar a nossa rentabilidade nesse cenário tão desafiador que continuará sendo o ano de 2020. Muito obrigado, Felipe. Obrigada. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Passamos agora a palavra ao senhor Eron para as suas considerações finais. Gostaríamos de agradecer novamente a todos pela participação e dizer que nosso trabalho tem sido fortalecido pela confiança do Conselho de Administração da companhia, de meus pares e dos demais integrantes da diretoria, conjuntamente com os nossos acionistas, clientes, fornecedores, agentes de mercados e analistas. Quero agradecer especialmente a cada um dos nossos colaboradores que tem empreendido esforço para a manutenção da normalidade das operações, da competitividade e da cultura empresarial da Ferbasa. Caso ainda pairem dúvidas, nos colocamos à disposição através de nossos canais de RI. Muito obrigado a todos e boa tarde. Obrigada. A teleconferência dos resultados do segundo trimestre de 2020 da Ferbasa está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas.